Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos começando o nosso congresso. Agradeço desde já a presença de todos. A presença aí do reverendo Marcos Mello. Muito obrigado por ter aceito o convite desde já. Que Deus esteja nos abençoando através desse congresso. Queria agradecer também os irmãos que nos visitam. Próximo ali do Alex, como é o nome? Seja muito bem-vindo, Ademir. O Murilo também, prazer ver de volta. E todos os demais irmãos que nos acompanham também pela internet. Que Deus esteja nos abençoando através desse congresso. Vamos estar iniciando então nosso congresso com uma oração. Convido vocês a levarem o pensamento a Deus, baixarem suas cabeças. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, ó Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado, Pai, de nós, nos livrado do mal e dos maus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos permitiu estarmos reunidos aqui nessa noite, com os irmãos, para louvarmos e engrandecer ao teu santo e bendito nome, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus, nos edificar, nos iluminar, que o teu Santo Espírito nos guie, abra nossas mentes e corações para ouvir da tua palavra, ó Pai, e que Ele nos dê sabedoria, ó Pai, para compreendermos aquilo que a tua palavra quer dizer aos nossos corações, que possamos, ó Pai, sair daqui edificados, ó Deus. Que o Senhor esteja cuidando de cada um aqui, de cada um presente, cada um que nos acompanha virtualmente, e que esteja, ó Pai, nos abençoando, ó Deus, através deste congresso, ó Pai, que hoje se inicia. Muito obrigado por tudo. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Estou convidando, então, nosso irmão Bruno para estar fazendo a devocional. Boa noite, meus irmãos, tudo bom? Que Deus nos abençoe. Vou fazer uma leitura no livro de Abacuque 3, capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Abacuque 3, do 17 ao 19. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da garça e me faz andar alternadamente. Até aqui. Nesse trecho bem conhecido do profeta Abacuque, ele nos mostra onde devemos nos fortalecer e em quem devemos nos alegrar. Pois muitas vezes, devido ao nosso coração enganoso, corrupto, firmamos as nossas alegrias em motivações do dia a dia. Estão firmadas nas coisas terrenas, como o serviço, como ter um emprego,
como a saúde está em dia, estabilidade financeira, ou até mesmo o nosso bem-estar, ou o bem-estar da nossa família. A gente muitas vezes prende a nossa fé nessas coisas. Se está tudo bem com a nossa vida, tudo bem ser crente, é fácil ser crente. E é fácil ser fiel nesse momento. Mas a pergunta que devemos fazer é se estamos realmente firmando a nossa fé de todo o coração em Deus. De todo o coração, como Ele assim merece. Ou em nós mesmos, entendeu? Ou nos nossos recursos. Onde está realmente pautada a nossa fé e a nossa força? Pois se lá no nosso íntimo a gente por algum momento comentar que estamos, infelizmente eu peco no fato de minha fé está pautada no meu financeiro, ou no meu serviço, ou nos meus bens, terreno. Jesus deixa claro em Mateus 6,19 que o tesouro acumulado na terra é consumido pela traça e pela ferrugem, e o ladrão escavam e roubam. Ou como o rei Salomão mesmo nos diz, é tudo vaidade, é como correr atrás do vento. Mas o profeta Abacuque nos mostra como devemos proceder. Devemos confiar no Senhor, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, nem mesmo haja gado no aprisco. Resumindo, mesmo que a nossa vida esteja difícil, com dificuldades na nossa vida, esteja indo a nossa vida pessoal terrena, que esteja indo de mal a pior, o que a gente devemos fazer é nos alegrar no Senhor, pois Ele é o Senhor da nossa vida, e é assim que deve ser. Ele nos amou quando nós não merecíamos, e Jesus Cristo morreu, se deu em morte de cruz para perdoar os nossos pecados, mesmo sem a gente merecer. E só por essa razão já é motivo mais que suficiente para nós nos alegrar no Senhor. Independente da nossa vida, independente dos nossos recursos, saúde, todo o resto. Jesus morreu por nós para nos perdoar os nossos pecados, e Ele nos amou quando nós não merecíamos. E porque para Ele, por Ele, são todas as coisas. Tá? Essa mensagem, essa breve devocional que eu queria trazer para vocês, que apesar de qualquer coisa na nossa vida, independente de qualquer coisa, Jesus é nosso Deus, Jesus é nosso Senhor, e é assim que nós devemos nos tratar. Tá? Dando a Ele toda a honra, toda a glória, assim como a dele é merecida. Tá? Amém? Gostaria de fazer uma breve oração para a gente acalmar nosso coração e pedir perdão a Deus nos momentos que falhamos com Ele, nos momentos que confiamos mais nos nossos recursos financeiros do que nele, e pedir a Ele ajuda para que a gente consiga, através dele, que Ele nos dê força para ser cada vez mais fiel a Ele, assim como Ele merece. Amém? Oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por mais esse momento aqui em Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que estamos em comunhão, em Tua presença. Te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pois somos fracos, falhos e pecadores, Senhor. Sem Ti não somos nada. Senhor, meu Deus, fortaleça as nossas vidas, como igreja, como comunidade, como os irmãos em Cristo. Que o Senhor nos fortaleça a cada momento, Pai. Nos guie e nos capacite para que a gente consiga trabalhar cada vez mais para Ti, abrindo mão das nossas coisas terrenas, esvaziando nosso coração, Pai, para que ele sirva somente a Ti e mais ninguém.
Ore, Senhor, pelo reverendo Marcos Melo, que o Senhor fale ao coração dele e fale aos nossos corações também. Nos guarde e nos proteja. Esteja conosco a cada momento. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Queria chamar a equipe de louvor, agora para nós entoar alguns louvores. Boa noite, irmãos. Convido vocês a ficarem em pé para louvarmos a Deus juntos. Que por meio desses louvores nós possamos entoar que Cristo é o melhor que aconteceu nas nossas vidas. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já aconteceu, que foi Ele ter morrido na cruz pelos nossos pecados. E que nós possamos louvar a Ele e desejar que nós tenhamos uma vida de adoração a Ele. Para
perfeito sacrifício, Verbo em carne, Rei, para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover, existir para ir aqui, só Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, da luz. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração. Em quem devo confiar? A ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória, o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória, o teu poder. De todo o coração desejo contemplar
satisfazem teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Senhor Deus, Pai, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada pela oportunidade que nós temos de estar unidos, ó Pai, louvando a Ti, engrandecendo o Teu nome e agradecendo pela sua obra na cruz por nós, Pai. Nós Te agradecemos também pela oportunidade que nós temos hoje aqui de aprender mais de Ti, ó Pai. E nós Te pedimos para que o Senhor esteja tocando em nossos corações. Use o pastor neste próximo momento. Em nome de Jesus, amém. Gostaria então de, nesse momento, estar convidando o reverendo Marcos. Ele está dando agora a palavra. Que Deus esteja nos abençoando através dessa mensagem. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Com muita alegria que eu estou aqui agradecendo em nome do Conselho de Pinheiros, a confiança. Muito obrigado, pastor. Obrigado, presbítero Abner, o conselho desta igreja, pelo convite. A vocês, jovens, também, né, por me convidarem a estar aqui. E eu quero dar rápidos avisos antes da gente ler o texto bíblico e ir para a exposição do nosso congresso. Eu trouxe alguns livros que serão disponibilizados em algum lugar. Quero te incentivar a adquirir algum deles por alguns motivos. Inclusive um que eu escrevi, é bem pequenininho, A Fé na Era Digital. Escrevi esse livro por 2 motivos. Primeiro, para você poder chegar no final do ano e dizer assim, eu li um livro inteiro. Pode ser esse aqui, tá? Conta. Segundo motivo foi porque esse é um tema muito importante para tratar, já que estamos inseridos em um mundo completamente digital e muitos dos pecados que estão relacionados com a nossa geração está relacionado com a internet, com o mundo digital que estamos inseridos. Então eu quero te encorajar a ler esse livro e ler alguns outros que eu trouxe que estão voltados ao tema que será exposto aqui. E um motivo extra agora, e muito importante, é que ao adquirir qualquer obra que estará exposta, você vai contribuir com missões no Brasil e no mundo, porque a editora Ezion, todo o lucro é revertido para missões. Plantação de postos no sertão do Nordeste, distribuição de cestas básicas, plantação e revitalização de igrejas. Então, além de adquirir uma obra, você também contribui com missões. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, nós leremos o verso 30 e 31. Isaías 40, 30 e 31, diz assim a palavra do Senhor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Tua palavra foi lida e nós pedimos que nessa noite o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Nós cremos que nós não estamos aqui por acaso, Senhor, mas foi o Senhor quem nos trouxe. O Senhor trouxe cada irmão nessa noite, Pai, e que o nosso ouvido esteja atento, que o nosso coração possa entender aquilo que o Senhor quer tratar individualmente com cada um aqui. Nós cremos que o Senhor é um Deus vivo, que fala conosco, e que nessa noite o Senhor possa mais uma vez falar ao nosso coração, pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema do congresso é de força em força, mas eu gostaria de iniciar nessa palavra de hoje falando sobre fraqueza.
Parece o oposto demais. Mas é verdade que nós não podemos falar de força sem antes ter consciência da nossa fraqueza. Sem antes falar sobre uma coisa que envolve todos nós, que é o cansaço. Você está cansado? Está tudo bem. Algo te deixa cansado? Algo te deixa com sentimento de exaustão? Será que se esse congresso se chamasse assim, de cansaço a cansaço, você se identificaria com esse tema? De exausto a exausto. Sim, faz parte. Se falasse assim, de fraqueza em fraqueza, você se identificaria com o tema? É verdade que muitas vezes nos sentimos cansados, fracos, exaustos, porque a vida é muito corrida, os compromissos são diversos. E nós, em nossa agenda repleta de atividades, muitas vezes chegamos ao limite. Aí, geralmente, nessa hora que procuro o pastor, né? Pastor, eu não aguento mais, eu estou cansado demais. Mas isso é fruto de uma vida em um ritmo diferente do ritmo da graça. Isso é fruto de dias vividos longe daquilo que a nossa alma precisa, daquilo que a nossa alma anseia. E às vezes você não sabe por que você está tão cansado. Você não sabe responder por que se sente tão sobrecarregado, tão desanimado. E ao olhar para o nosso cansaço e para a nossa fraqueza, nós aprendemos preciosas lições, inclusive sobre força. Então eu quero te convidar a olhar para esse texto e pensar algumas lições sobre o cansaço, sobre a fraqueza. E quero já te dar uma boa notícia, de que o Evangelho nos garante que nós podemos encontrar força em Deus. Que apesar da nossa fraqueza, da nossa exaustão, há esperança para nós. E nós temos uma fonte de força que está em Deus. Ele é o nosso alívio. E a minha oração é que esse congresso seja um tempo de alívio para você. Um tempo de restauração. Porque, irmãos, é muito comum acontecer na caminhada cristã, o nosso coração se endurecer. A gente desanimar. Sabe quando a gente se converte? Aquela paixão do primeiro amor? Está empolgado, está participando de tudo na igreja, quer ler a Bíblia, quer ser discipulado, quer aprender mais de Deus. Aí, geralmente, os crentes mais velhos dizem assim, vai passar. Deixa ele com esse fogo do primeiro amor, daqui a pouco passa. Mas não deveria ser assim, irmãos. Não deveria ser um sintoma natural que no decorrer da nossa caminhada cristã, esse fogo, essa paixão, esse primeiro amor fosse se esvaindo. Não deveria ser assim. Nós não deveríamos deixar que o nosso espírito fosse se abatendo com o decorrer do tempo. Por isso, é tão importante o tema desse congresso. É tão importante olharmos para a Escritura e enxergarmos que o povo de Deus é um povo forte. Não na força do nosso braço. Não porque nós somos muito bons. Não porque a gente sabe gerir bem o nosso tempo, escolher bem as nossas prioridades. Não é isso. Porque nós somos péssimos. Nós certamente temos muita dificuldade em cumprir todas as atividades que temos para fazer. Você é assim? Eu sou. Eu me esforço, mas me encontro falho. Temos dificuldade em priorizar as coisas certas, em dedicar o tempo para as coisas certas. E muitas vezes nos sentimos cansados. Nos sentimos como um malabarista, sabe? Equilibrando as bolinhas assim e tentando dar conta de tudo para que nenhuma bolinha caia. Uma bolinha é a nossa carreira profissional, a outra é a família, os amigos, a vida espiritual, e a gente está tentando equilibrar tudo. E a sensação é, se alguém vier com mais uma bolinha aqui, não vai dar certo. Vai tudo cair no chão. Esse sentimento de o tempo inteiro eu estou correndo, mas me sentindo cansado. Ao olhar para o texto de Isaías, nós vamos ouvir falar sobre pessoas que correm e não se cansam. Que coisa estranha, né? Correm e não se cansam. Se você é sedentário, você já deve estar cansado só de ler isso, né? Nossa, correr
Não é que pra mim não. Deixa pro pessoal mais fitness, né? Eu tenho dificuldade. Como pode correr e não se cansar? Como é possível alguém caminhar e não se fatigar? Do que esse texto está falando? Nós vamos entender. Mas essa realidade do cansaço, do desânimo, essa realidade da exaustão, ela acontece após um episódio muito marcante na Escritura. Você lembra qual é? O pecado. Quando o pecado entra no mundo, o homem automaticamente torna-se essa pessoa cansada, cheia de murmuração, de reclamação, de dor. E você não vê antes disso Adão reclamando para Deus: Deus, tem muito animal para dar nome, eu estou cansado. O jardim é muito grande para cultivar esse jardim inteiro. Tudo isso faz parte após o pecado. E não apenas o nosso cansaço físico, mas o nosso cansaço mental, o nosso esfriamento espiritual. Essas coisas começam a fazer parte de nós. E todo o homem é aquilo que na teologia nós chamamos de depravação total, né? Todo o homem é atingido pelo pecado. E então, nada do que nós fazemos neste mundo será executado com essa perfeição. Porque nós precisamos lidar com as limitações da nossa carne, com o pecado que atingiu todos nós. E uma estratégia do inimigo é que o povo de Deus se sinta assim, cansado. Sabe por quê? Quem está cansado não faz muita coisa. Quem está exausto, quem já não aguenta mais, quem está no limite, não se envolve, não trabalha, não gasta tempo em oração, em devocional, não cuida do outro. E é importante dizer que esse compromisso em viver uma vida de atividade espiritual não é só para os jovens. Temos um público aqui variado. Inclusive os idosos precisam viver essa fé vibrante. Não existe aposentadoria espiritual, sabia disso? Até o nosso último dia, nós devemos cultivar esse coração que trabalha, que ora pelo outro, que aconselha, que caminha junto, que serve. É assim que nós devemos viver a nossa vida cristã. Mas é verdade também que não são apenas os mais velhos que se cansam. Olhe comigo o que o texto diz logo no verso 30. Os jovens se cansam e se fatigam. Até aqueles que aparentemente têm vigor, têm vitalidade, né? Estão na flor da idade. Até esses cansam e se fatigam. E nós temos visto muitos jovens com esse desânimo, com esse abatimento, sem esse fervor. Não estou falando apenas da parte física. Tem muito jovem sedentário também, eu estou no seu time, estou lutando contra. Mas tem muito jovem abatido espiritualmente, sem paixão por Deus, sem amor pela palavra, sem vida devocional, sem disciplinas espirituais. Qual foi a última vez que você se dedicou horas lendo a Escritura? Minutos, então, para não ficar tão feio. Qual foi a última vez que você deixou o seu celular bem longe, dobrou o seu joelho e gastou tempo, investiu tempo orando? Só você e Deus. Porque a gente faz assim: eu oro muito, eu oro enquanto eu lavo os pratos, eu oro enquanto eu dirijo, eu oro enquanto estou na fila do supermercado. Não tem problema, você pode orar nesses momentos. Mas quando foi que você gastou mesmo tempo, você e Deus, parou tudo e teve seu momento com Ele? Sabe por quê? Nós temos o sentimento de que se pararmos tudo e dedicarmos tempo somente ao Senhor, nós estamos perdendo tempo. É como se eu precisasse fazer outra atividade junto com isso, para remir o tempo. Remir o tempo não é isso, querido.
Nós precisamos colocar a prioridade certa, no lugar certo. É por isso que nos sentimos cansados, porque nós achamos que a prioridade da nossa vida é outra, é pagar conta, que a prioridade é simplesmente pagar os boletos que chegam. Mas a prioridade da nossa vida você deve pagar, tá? Por favor, não seja um caloteiro. Mas a prioridade da nossa vida tem que ser o Senhor. Os nossos dias precisam ser gastos em amor a Ele. O nosso maior conhecimento não deve ser da última série que foi lançada, do que o último influenciador acabou de falar. Nós precisamos conhecer a Escritura, a palavra, e isso exige de nós tempo. Exige de nós disposição. E uma pessoa cansada quer distância de Bíblia, distância de leitura, distância de disciplina espiritual. Percebe como o cansaço é algo tão prejudicial à nossa vida espiritual. Percebe o perigo que está em viver com esse sentimento de cansaço, de fraqueza. Percebe a importância que nós temos em nos fortalecer em Deus. Porque nós não fomos criados para viver essa vida de cansaço, de inércia, de desânimo. Fomos criados para viver em novidade de vida. Fomos criados para ter um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Fomos criados para viver uma fé vibrante. E é isso que precisa ser resgatado, irmãos. O brilho nos olhos, a vontade, o amor, o fervor espiritual, a força que vem de Deus. E o contexto dessa passagem é justamente um contexto onde as pessoas estavam assim, insatisfeitas, desanimadas, depois de um longo período. Você conhece a história? O povo de Israel, do qual o profeta era contemporâneo, estava passando por uma situação muito difícil. A Babilônia havia dominado a região, invadido, conquistado a terra de Israel. E aquele povo cruel conduz os sobreviventes ao exílio. E esse povo é tirado da sua terra natal, tirado da sua rotina e levado para um outro lugar. Agora, o projeto da vida deles tinha sido interrompido. Agora, eles viviam exilados e o tempo passava e nada acontecia. O tempo passava e a situação parecia continuar a mesma. E o povo começa a desanimar, a se sentir cansado, a sentir as suas forças indo embora. O povo começa a ter esse sentimento que Deus o havia esquecido. Você já teve um sentimento assim? E disse, eu acho que Deus esqueceu de mim, não é possível? Olha só quanto tempo eu estou nessa situação. Olha só o quanto eu já orei e não aconteceu. Parece que eu era forte no começo, eu orava bastante, mas quando a minha oração aparentemente não foi respondida, eu vou me enfraquecendo. Eu vou desistindo de orar. Eu vou desistindo de ser fiel a Deus, porque o que eu tanto queria não aconteceu. E eu vou me enfraquecendo espiritualmente. E o povo aqui de Israel estava observando os deuses da Babilônia, o Deus Sol, o Deus Lua, e dizendo assim, se o meu Deus não está me respondendo, se o meu Deus parece ter se esquecido de mim, será que dá certo se eu testar com esse outro Deus aí? Será que ele me fortalece? Já que meu Deus parece que não está me ouvindo, e se eu tentar um outro caminho? E se eu buscar força em outro lugar? E eles estavam cada vez mais distantes, mais indiferentes a Deus. Esse sentimento de fraqueza e cansaço vai tomando conta do seu coração. E eu quero destacar a primeira verdade nesse texto, a respeito desse cansaço, que é, o cansaço revela a nossa limitação. Infelizmente, todos nós, em algum momento, iremos experimentar esse sentimento. Sabe por quê? Porque nós não somos super-heróis. Se você achava que era um, desculpa, não é. Somos fracos. Somos limitados. E o cansaço, a fraqueza, é um sinal
para te lembrar de que você é alguém limitado, você é fraco, você em algum momento desfalece. E você precisa de alguém mais forte que você. E você não vai encontrar isso do seu lado. Só vai encontrar isso em Deus. O cansaço revela essa limitação. Por isso que o texto diz, os jovens se cansam. Os jovens que aos olhos humanos são os mais vigorosos, os mais fortes, também são mortais, também são falíveis, também são limitados, também chegam à sua exaustão. E nós temos duas realidades muito presentes na nossa juventude. Uma delas é aquele jovem que quer muito conquistar. Eu estou no auge da minha juventude, então eu vou trabalhar e vou conquistar tudo que eu tenho para conquistar agora. Vou comprar meu carro, meu apartamento, vou casar. Solteiros digam amém, brincadeira. Mas você vai casar. E aí, você quer gastar toda a sua energia agora para conquistar aquilo que você precisa e diz assim, depois eu sirvo a Deus. Quando eu ficar mais velho, então, eu uso o restante da minha energia para Deus, mas agora não. E nós entramos nesse ritmo frenético de trabalho, gastamos toda a nossa energia, todo o nosso tempo e nossa dedicação em coisas que também podem glorificar ao Senhor, mas nos esquecemos do principal. Nos esquecemos disso aqui. Nos esquecemos da palavra de Deus. Nos esquecemos daquilo que nos fortalece. Um outro cenário são aqueles jovens que a gente chama de nem. Nem faz uma coisa, nem faz outra, está tudo bem. E passa a juventude inteira deitado na cama, sentado no computador, deitado no sofá, assim, ó, só rolando a tela. E os seus dias estão indo embora. Isso não é só os jovens não, tá? Os mais velhos sabem do que eu estou falando. Vocês também precisam se disciplinar com o uso da tecnologia. Porque o tempo, que é algo tão precioso, está sendo roubado de nós por uma tela brilhante. E a gente passa horas, é só um videozinho rápido, poucos segundos. Mas observe quanto tempo você tem gastado com isso. E a sua vitalidade, a sua força, o seu vigor tem ido embora. E você se sente cansado. E isso, irmãos, esse sentimento é um lembrete de que todos nós somos limitados. Todos nós precisamos de um Deus para nos fortalecer. Precisamos buscar forças em um lugar. Precisamos alimentar a nossa alma com o que de fato ela precisa. E o que ela precisa não são redes sociais. Isso faz parte, tudo bem, você pode ter o seu momento de entretenimento. Mas o que a nossa alma anseia, o que nos fortalece, o que nos coloca de pé, é a palavra de Deus. É isso que nos dá vigor. Mas o cansaço não revela apenas a nossa limitação, ele revela também a nossa impaciência. Você é alguém paciente? A gente poderia dizer isso. Você tem esse fruto? Você é uma pessoa assim, longânima? Ou você é aquele que, se o McDonald's atrasar 30 segundos, você já está de cara feia lá no drive-thru? É assim? Nós somos impacientes. Vivemos em uma geração que quer tudo na hora, quer tudo rápido. Mas observe o que o texto nos diz. Olhe para o verso 30. Os jovens se cansam, se fadigam. Os moços de exausto caem. Mas, tem um mas aí. E glória a Deus que tem esse mas. Já pensou se o texto terminasse aqui? Não tinha esperança. Os jovens estão caídos. Aqueles que eram a esperança se desfaleceram. Os jovens estão exaustos, cansados. Mas o texto continua. Mas os que esperam no Senhor. Existe uma promessa para os que esperam no Senhor. Glória a Deus que esse texto continua. Existe esperança para os cansados. Existe esperança para os que estão exaustos, para os que estão caídos. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E o cansaço, muitas vezes, é fruto
de impaciência. Estamos cansados porque nós não gostamos de esperar. Muito menos no Senhor. Não gostamos de esperar na fila, não gostamos de esperar a comida, não gostamos de esperar processo nenhum na nossa vida, nem processos espirituais. Nós queremos tudo para ontem. Eu quero ser um conhecedor da Escritura, mas eu quero isso amanhã. Não quero que todos os dias eu abra a Bíblia, leia um pouquinho, amanhã eu vou fazer isso de novo, depois eu vou fazer isso de novo. Eu não quero processo, eu quero resultado. Quero ser um grande homem de Deus, como o pastor, que eu admiro tanto. Mas eu não quero o tempo que ele investiu lendo a Bíblia, orando, o tempo de dedicação dele, lendo livros. Não quero. Eu não quero processo, eu quero resultado. É assim para tudo na nossa vida. Se a vida fosse assim, irmãos, eu gostaria de ter tanta coisa, mas eu não quero pagar o preço daquilo. Eu não quero esperar. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós precisamos aprender a esperar. Precisamos aprender a passar pelos processos da vida. Quando esse povo aqui de Israel não estava tendo sua oração respondida, eles logo desanimam. Eles logo desfalecem. Eles já querem ir para outro Deus, já querem ir para outro caminho, outra solução, outra alternativa. Eu não quero esperar no Senhor. Eu não quero passar por processos, mas o tempo da espera é importantíssimo para a nossa vida cristã. O tempo da espera, esse processo, até que a sua oração de fato seja respondida, se for da vontade de Deus, te ensina muito. Te forja o seu caráter. É preciso passar pelos processos, é preciso aprender a esperar, é preciso que você pregue para o seu coração, ansioso, impaciente, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Você não quer esperar, mas pregue para o seu coração e lembre-se dessa promessa. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Há promessa para os que esperam em Deus. Aprenda a esperar no Senhor, aprenda a passar pelo processo, ainda que eles sejam demorados demais. É como se o profeta falasse aqui para aquele povo: não se iludam com outros deuses, esperem no Senhor. Não adianta vocês irem para outro lugar, buscar força em outro lugar. Esperem no Senhor. Não pensem que o Deus Sol, que os astros do céu irão trazer aquilo que o seu espírito precisa, o alívio que você deseja. Isso só é encontrado em Deus. Espere no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Como? De que maneira isso acontece? Eu vou falar isso mais detalhadamente amanhã, mas já quero te dar um spoiler aqui. Quero te dizer que Deus ama os cansados. Sabe por quê? Existe um texto muito conhecido de todos nós, Mateus 11:28, que Jesus diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não diz assim, saiam daqui vocês ingratos, vocês cansados, murmuradores, fiquem longe de mim, vocês que estão vivendo aí tudo errado, dando prioridade às outras coisas. Ele diz, vinde a mim. Venha até mim, entregue o seu cansaço, o seu desânimo. Eu posso te fortalecer, eu posso te levantar se você está caído. Vinde a mim. Esse é o nosso Deus. Isso deve encher o seu coração de esperança nessa noite, querido. Ainda que você tenha chegado aqui completamente desanimado, você veio só porque divulgaram e, sei lá, é igreja, vai que de alguma forma isso me ajuda. Ou veio só para agradar alguém, não sei o que te trouxe aqui nessa noite. Mas eu creio em um Deus que não é o Deus do acaso. É o Deus que nos chama e nos traz para perto. E nessa noite Ele está te chamando e dizendo assim, se você se sente cansado, estressado, desanimado espiritualmente, abatido, se você entrou numa religiosidade, se você entrou em um ciclo automático de vir à igreja cantar as músicas que você já sabe a letra, da boca para fora,
Fecha o olho na hora da oração porque tem que fechar. Vai embora porque tem que chegar em casa para dormir e tudo começar de novo. Se você entrou nesse ciclo automático, se você tem vivido uma fé apática, se você perdeu o brilho dos olhos do primeiro amor, creia no Deus que fortalece o cansado, que restaura o caído, no Deus que enche de vigor até aqueles que estão caídos, até os jovens que se cansam, que se fadigam, que estão exaustos. Há uma promessa para nós. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E essa força, irmãos, não é renovada na força do nosso braço. O texto é claro, os que esperam no Senhor, não é os que esperam no governo, não é os que esperam no seu familiar, não é os que esperam nos seus pais. Coloque a sua expectativa em Deus. Não é os que esperam nos seus líderes. Quantos irmãos deixam a igreja porque a sua expectativa em um homem foi quebrada? Ah, ninguém me recebeu com aplausos, eu não volto mais nessa igreja. Ninguém veio aqui dar um tapinha nas minhas costas e elogiar o tanto que eu trabalhei nessa igreja. Estou cansado de trabalhar e não ser reconhecido. Estou cansado de caminhar com gente, com outro crente que é ingrato. Estou cansado de frequentar e não ser elogiado. Meu irmão, não espere em homens, espere no Senhor. Os que esperam no Senhor são renovados. Um crente maduro espiritualmente não tem a sua fé levada por coisas tão pequenas. Um crente maduro espiritualmente tem o seu coração firmado em Deus. Sabe que o seu trabalho não é em vão. Sabe que, por mais cansado humanamente que ele esteja, aqui ele encontra vigor espiritual, renovo, restauração. Aqui, na Escritura, ele tem a fonte de água viva que sacia a sua sede interior. Por isso, por mais cansado que você esteja, não abra mão de congregar. Não abra mão de servir. Não abra mão das disciplinas espirituais. E mais uma vez, vamos falar melhor isso amanhã. Mas encontre forças em Deus. A promessa é para os que esperam no Senhor. E esse é o terceiro ponto que eu quero destacar com você. Esse cansaço, essa fraqueza que nós sentimos revela a nossa dependência de Deus. Nós devemos esperar nele, esperar no Senhor. E o texto traz uma figura maravilhosa. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. É interessante as figuras que a Escritura traz. Águia. Já parou para pensar? A águia é um animal que representa isso, né? Força, é um símbolo de coragem. E eu acho maravilhoso as figuras que a Bíblia nos apresenta. Quando ela diz que nós somos o sal da terra. E você vai estudar sobre o sal, você vê que coisa maravilhosa. Quando a Bíblia nos chama de ovelhas, e você vai ver como uma ovelha se comporta, você diz, eu sou assim também, teimoso que nem a ovelha. Dou trabalho para o pastor que nem a ovelha. Eu sou assim. As figuras são maravilhosas. Eu aprendi essa semana que as ovelhas são um dos animais que mais dão trabalho para descansar. Sabia disso? Dá trabalho para dormir, tem dificuldade em se sentir segura. Você é assim. Precisa do pastor ali próximo do rebanho para que elas se sintam seguras. É maravilhoso as figuras que a Bíblia nos apresenta. E quando ela fala sobre águia, isso também tem muito a nos ensinar. Os que esperam no Senhor sobem como águias. Parece uma frase de motivação, né? Uma teologia coach assim. Mas isso é Escritura. A Bíblia está dizendo que se você esperar no Senhor, você vai voar alto, como águia. Você será fortalecido dessa forma. E ao estudar as águias também, é interessante ver de que forma que elas voam. Você não vê a águia batendo muito asa por aí, né? A águia, ela encontra uma corrente térmica de vento, abre as asas e ela é levada pelo vento. Nós
subiremos como águias. E é verdade que esse esforço para voar como uma águia não é independente. Existe uma corrente de vento aqui que nos levará para cima. Existe um Deus que nos fortalece e nos faz voar como águias. Existe um vento que é o vento do Espírito, que nos tira do chão, que nos traz essa força quando nós não temos mais força. Quando a gente já diz assim, acabou todos os meus recursos. Existe um Deus que nos levanta, que nos fortalece. Um vento que nos faz voar como a águia. E esse é o vento do Espírito Santo de Deus. E esse é o projeto de Deus para nós, irmãos. Nós não fomos criados para viver uma vida apática. Não fomos criados para viver murmurando, reclamando dentro de casa. Não fomos criados para uma vida de fraqueza espiritual, de abatimento. Já viu aquele crente que só murmura, que só reclama, que nada tá bom? Você diz tudo bem, só sou para você. Já viu um crente assim? Nós não podemos ser essas pessoas, queridos. Você tem motivos para agradecer ao Senhor. Você tem motivos para engrandecer o nome de Deus. Ele tem te abençoado. A Bíblia diz assim, tendo o que comer e o que vestir, estejam contentes. Você tem isso? Eu tenho certeza que você tem mais do que isso. Você tem mais do que a roupa que você está vestindo. Você tem mais do que um pratinho de alimento na sua casa. Você tem mais que isso. Então aprenda a viver contente no Senhor. Pare de viver uma vida de reclamação, murmuração, de fraqueza. E se revista de poder do alto. Seja um crente cheio de Deus, com vigor espiritual, com amor ao Senhor, a ponto de correr e não se cansar. E aqui nós teremos 3 figuras. Aqueles que correm, primeiro aqueles que voam, que eu falei como as águias, depois ele traz aqueles que correm e aqueles que andam. E é verdade que nem sempre a gente vai viver essa corrida assim, cheio de ânimo. Tem momentos que a gente só anda. Mas eu gosto da figura do maratonista também. Várias vezes Paulo nos compara a um maratonista. Você já percebeu isso na Bíblia? Por exemplo, Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Paulo diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Eu prossigo para o alvo que está diante de mim. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim, você está numa maratona. A vida cristã é uma maratona. Nós iremos correr, nós temos um alvo a alcançar. A vida nessa terra é passageira, mas é cansativa. Você concorda comigo? Tem horas que cansa, mas você não foi chamado para desistir no meio do caminho, para parar no meio da corrida, porque existe um prêmio, um alvo, existe uma vocação que nos faz correr e não se cansar. E se porventura, no meio do caminho, você quer desistir da maratona, você pode encontrar em Deus a força. Não é Deus que diz só assim, olha, corra e se vire. Corra e quando cansar, é com você, problema seu. Não. Deus diz assim, corra. Quando você se cansar, você pode vir a mim. Eu irei te fortalecer, para que você complete a corrida. Para que você complete aquilo que você foi chamado. A maratona não acabou, irmãos. A nossa vida precisa ser vivida com os olhos fixos na linha de chegada. E aí estaremos para sempre com o Senhor. E a terceira figura, os que voam, os que correm, são aqueles que andam. Andam e não se fatigam. E eu acho que isso faz parte da caminhada também. O que importa é não parar. Você precisa continuar. Você precisa seguir em frente. Você precisa continuar caminhando. Todos os dias. Porque a vida não para porque você está cansado. Os boletos não param de chegar porque você está enfraquecido. O irmão do seu lado continua precisando de você. A igreja continua contando com o seu serviço. Você tem que trabalhar.
Você tem que seguir. Você tem que continuar caminhando. E muitas vezes nós precisamos deixar de lado tanta reclamação, tanto vitimismo, e dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Apesar dos meus problemas, apesar da adversidade, do cenário atual, eu quero continuar andando, sem me fatigar. Eu quero seguir. Eu não posso parar. E a promessa, irmãos, é que, olha o verso 29. Deus faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nós podemos contar com o Senhor. E essa palavra do profeta para aquele povo é também para nós hoje. Quando você se sentir cansado, esgotado, totalmente desanimado, é hora de não se afastar disso daqui. Não buscar outros deuses, outras fontes de força, mas buscar o Senhor, esperar nele, subir como uma águia, correr sem se cansar, caminhar sem se fatigar. E humanamente falando isso é impossível, mas em Deus isso se torna possível. E eu quero orar com você agora, pedindo isso a Deus, que Ele nos fortaleça, que Ele faça aquilo que homem nenhum pode fazer. Nós precisamos nos lembrar que existem milagres, existem coisas sobrenaturais que acontecem na vida daqueles que creem em Deus. Essa promessa que nós lemos não é para todo mundo, não, irmão. Isso daqui é para os que esperam no Senhor. Nós, que fomos chamados por Ele, adotados para essa família, temos essa fortaleza. Temos esse Deus forte que cuida de nós e que nos levanta. E Ele te trouxe aqui. Ele preparou uma conferência para suprir aquilo que você tanto precisa, que é esse renovo espiritual. Vamos pedir isso a Ele nesse momento. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um de nós aqui. Por mais que externamente, muitas vezes nós estamos com um sorriso no rosto, às vezes o nosso coração está enfraquecido, está triste, está quebrado. E nós sabemos que nós não encontraremos força em outro lugar, senão no Senhor. E nessa noite, ao olhar para a Tua palavra, Deus, o Senhor está nos chamando a entregar o nosso cansaço, o nosso fardo, que é tão pesado, os nossos problemas, as coisas que têm perturbado o nosso coração, entregar aos pés da cruz e recebermos do Senhor uma força sobrenatural. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é aquele que faz forte o cansado, que fortalece, que anima o desanimado, que levanta o caído. Não há em nós força, Senhor, para prosseguir essa jornada e essa caminhada até o fim, pela força do nosso próprio braço. Nós precisamos do Senhor na caminhada. E que o Senhor encha o nosso coração de esperança nessa noite. Que o Senhor nos dê vigor, nos dê amor pelo Senhor, nos dê paixão pela Tua palavra. Reavive em nosso coração, Senhor, a chama que tão facilmente se apaga com os problemas desse mundo. Mas nós queremos mais uma vez, Pai, cantar com o coração apaixonado por Ti, congregar, Senhor, com vontade, servir na igreja com dedicação, com amor. Nós queremos ler a Tua palavra, Senhor, e nos fortalecer todos os dias, e encontrar nela o auxílio, o alívio que a nossa alma precisa. Nos perdoa, Deus, quando o nosso tempo tem sido gasto com tantas outras coisas, e não nas coisas que vêm de Ti, nas coisas do alto.
Perdoa-nos, Pai, se temos enchido a nossa mente de coisas vãs, fúteis, mas que o Senhor nos ensine, Pai, a nos fortalecer com tudo aquilo que é verdadeiro, puro, amável. Que seja isso que ocupe o nosso pensamento, Deus. Fortalece o teu povo nessa noite. Que nós possamos sair daqui revigorados, animados, cheios do teu Espírito e prontos, Deus, para continuar a nossa jornada, para seguir a nossa caminhada até a linha de chegada. E então, receberemos o descanso pleno no Senhor. Receberemos o alívio que tanto esperamos. Estaremos para sempre em um lugar onde não haverá mais choro, nem tristeza, nem temor, porque já as primeiras coisas foram passadas. Que nós possamos nos lembrar das tuas promessas. Que nós possamos viver uma vida digna do teu evangelho. Porque o Senhor nos comprou por um alto preço. Naquela cruz, Jesus derramou seu precioso sangue. Não para vivermos uma vida abatida e desanimada, mas para viver uma vida fortalecida no Senhor. Então que nessa noite o Senhor nos renove. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ter mais um momento de louvor? Convido a equipe que vai estar nos direcionando nesse momento. Alô, obrigada. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvarmos a Deus mais uma vez. Ó Deus, cujos dias não têm fim, tão grande é a tua compaixão, faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta, que teu Espírito lidere nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta, que teu Espírito lidere nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Que teu Espírito lidere nosso andar em justiça e
nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Que teu Espírito lidere nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Por todos os dias. Por todos os dias. Por todos os dias. Amém. Convido o pastor para estar subindo aqui, também o presbítero Abner. Queria agradecer a todos pela presença. Estamos encerrando mais um dia de congresso. Gostaria de agradecer ao pastor, também em nome da diretoria da UMP, estar dando para o senhor uma lembrança. E está pedindo para o presbítero Abner estar orando nesse momento. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, por essa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui, não por acaso, não, ó Deus, porque simplesmente o nosso coração se inclinou a isso, mas pela tua vontade soberana que nos trouxe aqui, para ouvirmos, ó Pai, do quanto somos carentes de Ti, do quão fracos somos, do quão inclinados nós somos, ó Pai, ao cansaço, à exaustão, porque gastamos tanto nossas forças, ó Pai, naquilo que é vão, naquilo que é passageiro, naquilo que é vaidade, mas obrigado porque, por meio do Teu servo, o pastor Marcos, obrigado porque o Senhor nos lembra mais uma vez e que podemos encontrar no Senhor força, ânimo e vigor para vivermos nossos dias, para a honra e louvor do Teu nome. Que assim seja, Pai. Fortalece-nos, revigora-nos, ó Pai, a cada dia. Fica conosco. Em nome de Jesus, nosso Senhor, que nós oramos. Amém.